O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 9, versículos de 13 a 41. Glória a vós, Senhor. Conduziram o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhes: Ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia cisão entre eles. De novo disseram ao cego: Que dizes de quem te abriu os olhos? Respondeu: É profeta. Os judeus não creram que ele fora cego enquanto não chamaram os pais do que recuperara a vista. E perguntaram-lhes: Este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? Seus pais então responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora ele vê, não o sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Interrogai-o, ele tem idade. Ele mesmo se explicará. Seus pais assim disseram por medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado que se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: Ele já tem idade, interrogai-o. Chamaram então a segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Disseram-lhe então: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir novamente? Por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Injuriaram-no e disseram: Tu sim és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, e, no entanto, abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas, se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe: Tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: Tu o vês, é quem fala contigo. Exclamou ele: Creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Então disse Jesus: Para um discernimento é que vim a este mundo, para que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas dizeis: Nós vemos. Vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, amados, o pior cego
é aquele que não quer enxergar. Todo esse interrogatório ao cego de nascença e a seus pais revela que o milagre foi tão patente que nem sequer os adversários de Jesus puderam negá-lo. No entanto, os fariseus não querem enxergar a verdade de que Jesus é o Messias esperado, pois Jesus não era o Messias que eles haviam concebido na sua ideologia da libertação de um poder temporal. Por isso, eles não buscam a verdade, mas sim intimidar o cego para que negasse a sua cura milagrosa. Os milagres que Jesus fez e faz manifestam a sua onipotência sobre todas as coisas e servem para robustecer a nossa fé na sua divindade, conforme diz a Constituição Dogmática Dei Filhos. Quis Deus ajuntar ao auxílio interno do Espírito Santo os argumentos externos da sua revelação, isto é, os fatos divinos e, sobretudo, os milagres e as profecias, que, por demonstrarem abundantemente a onipotência e a ciência infinita de Deus, são sinais certíssimos da revelação divina, acomodados que são à inteligência de todos. Porém, como profetizou Simeão em Lucas, capítulo 2, versículo 34, eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições. Diante do Senhor e de seus milagres, não é possível ficar indiferente. E esse episódio revela as diversas posições que podemos adotar. A posição soberba dos fariseus, que se obstinam em não ver a realidade dos fatos e não querem crer. A posição covarde dos pais do cego de nascença, que têm medo de confessar sua fé. Ou a posição humilde e corajosa do cego, que crê em Jesus e enfrenta os seus adversários. A palavra de Jesus é o dom por excelência, que permite passarmos das trevas à luz divina. Porém, aos soberbos que se obstinam em continuar nas trevas, Jesus pronuncia sua sentença. Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. Estes personagens são tão autossuficientes e orgulhosos de seu saber que excluem toda a possibilidade de que Jesus possa ser um homem enviado por Deus. Além disso, não se contentam em serem cegos voluntários, mas procuram cegar os outros. O evangelista João não conhece maior pecado que a recusa da luz, como ele diz no capítulo 3, versículo 19. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Cabe aqui um exame de consciência de como temos nos comportado diante da revelação. Precisamos estar atentos, vigiando e orando, para não sermos pegos por esse grande inimigo da fé que é a soberba, visto que ela cega os olhos e impede de vermos o óbvio, nos conduzindo num processo até uma cegueira obstinada. Por outro lado, enxergar a verdade, porém ter medo de abraçá-la e anunciá-la, nos faz cair na mornidão espiritual. E como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículos 15 a 16, conheço as tuas obras,
Não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Já a humildade e a fortaleza nos conduzem num processo de crescimento da fé, como no caso do cego de nascença, que primeiro reconhece Jesus como profeta e culmina na confissão da sua divindade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.